Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Mulheres de Visão. Hoje nós vamos tratar de um tema muito especial para mim, que é casamento, né? Nós vamos falar um pouquinho da prioridade quais são as prioridades dentro de um casamento. E acredito que vai ajudar muito você, mulher, que nos assiste. E para isso está aqui comigo, né, a minha convidada, Cleide Goulart, que é missionária, né, aqui da Igreja Aliança de Rialma. E está comigo hoje para tratarmos, né, desse tema que é muito importante, né, que o casamento. E seja bem-vinda, Cleide. Obrigada. Mais uma vez, né, aqui é um prazer estar aqui. É muito bom quando a gente pode tratar de um tema tão sério e tão bom também, né? Falar de casamento é bênção, né? Então, que Deus nos conduza. Amém. E bênção, até porque Deus, né, é uma instituição de Deus, o casamento. Nós sabemos que o primeiro casamento a ser realizado, né, Deus, quando fez ali, formou o homem, né, viu que não era bom o homem ficar só. E fez ali, né, da costela dele, a mulher, que foi aquela que completou o homem. Então, o casamento, nós vamos falar um pouquinho, né, as prioridades, né, dentro de um casamento. Porque muitas vezes nós deixamos a desejar, Cleide, né? E nós vemos às vezes dentro de casamento hoje, né, casamentos no século 21. Nós vemos que muitos, né, a prioridade é os filhos, né? Outros é a parte da finança, outra é a parte familiar, né? Os familiares de uma maneira geral. Então, né, é muita coisa. E nós vamos estar falando um pouquinho, porque eu sei, Cleide e as nossas amadas telespectadoras, é possível ter um casamento feliz? Certeza que é. Perfeito não, né, Cleide? O perfeito não existe, né? Não existe. Mas ter um casamento feliz é possível, sim. E para isso, né, nós vamos estar falando, identificando, Cleide, as prioridades, né, no nosso casamento. Vamos falar um pouquinho aí, né? É como eu disse, tem casais que prioriza, né, a parte das finanças. Vamos primeiro aqui. Depois nós vamos falar a outra parte que eu vejo que tem sido problemas na vida de muitos casais, que são filhos, que enquanto tem que ser uma bênção, muitas das vezes se tornam, né, problemas, porque deixa algo a desejar. E nós vamos falar um pouquinho aí. Então, as finanças, né, é uma parte muito séria, né, uma parte muito séria no nosso casamento, mas nós sabemos que tem muitos casamentos que giram em torno das finanças, né? Tem muitos casamentos onde o alvo, a essência, a prioridade são as finanças. Então, o casal, ele às vezes abre mão dos filhos, abre mão de estar com os filhos, abre mão de tirar o tempo, né, de família, abre mão de qualquer coisa para ter, né, uma conta bancária, né, abastecida, para ter um bom trabalho. Eu não vejo nada de errado, mesmo porque nós precisamos sim correr atrás, né? Nós precisamos sim, o casamento, as finanças faz parte sim do casamento. Agora, o que é que nós precisamos equilibrar? É que as finanças, elas não podem ser o principal em um casamento. Não.
Não pode. As finanças, elas são, ela é importante, sim, muito importante, mas existe ainda algo mais importante que as finanças. Eu acredito, Cleide e essas mulheres que nos assistem agora, que é um conjunto. A vida conjugal, um casamento, até porque eu vejo assim, duas pessoas, né, totalmente diferente uma da outra, e ali vai viver juntos, né? Às vezes as ideias ali costuma, né, confrontar uma com a outra, mas nós não podemos deixar. Nós vamos falar um pouco assim, vai abranger todas as áreas de um casamento, né? A vida a dois. Mas essa questão aí das finanças. Quando nós olhamos muito, né, para correr atrás, granjear e trabalhar e adquirir, muito bom. Isso aí é bênção. O que não pode é estar em primeiro lugar. Deixar, por exemplo, a questão agora que nós vamos falar um pouquinho dos filhos. Muitas vezes, a parte financeira dentro de um casamento, ele deixa a desejar o esposo, a esposa, quando tem filhos, né? Por quê? Porque às vezes o tempo, né, que nós precisamos dedicar na criação dos nossos filhos, no ensinamento, na doutrina, ensiná-los, às vezes, né, a correria lá fora, nós deixamos a desejar aqui, né? E nós vamos falar agora um pouquinho aí, Cleide. Então, as famílias modernas, né? As famílias modernas hoje têm terceirizado tudo. Têm terceirizado a educação dos filhos, né? Têm terceirizado tudo. E tudo em busca, né? Colocando, talvez isso seja até inconsciente, não proposital, querendo colocar os filhos em segundo plano. Às vezes isso acontece de uma forma tão natural que o casal nem percebe que os filhos estão em segundo plano e acaba colocando as finanças. E isso é muito sério, porque filhos, nada substitui a presença, nada substitui, né, na formação do caráter do nosso filho. Nós podemos estar bem-sucedidos financeiramente, nós podemos estar realizados financeiramente, mas os nossos filhos precisam estar bem emocionalmente, psicologicamente. Nossos filhos precisam estar bem e estar ali nutridos da presença, do apoio dos pais. Então nós precisamos estar alertas, atentas para isso, para não terceirizar tudo, porque filho não terceiriza. Não, muito importante essa palavra sua, Cleide, né? Infelizmente, hoje, por causa do trabalho, né? Nós, hoje, as mulheres, foi para o mercado de trabalho, né? Muitas delas não só cuidam do lar, mas trabalham fora. Muito bom quando consegue conciliar as duas coisas, é bênção. O que não pode é deixar, né, principalmente filhos, porque a responsabilidade, né, é de quem? Os pais. Nós falamos isso, né, outro dia, quando nós tratamos aqui de um tema que nós falamos da guardiã do lar. Então, a responsabilidade não só da mãe, mas é o pai, né, os dois têm essa responsabilidade para estar ali cuidando e fazendo do filho, né, um homem, uma mulher de caráter, né, na sociedade aí, que vai sobressair, né, muito bem, porque nós vemos hoje filhos que estão depressivos, né, na adolescência, na juventude, porque faltou um pouco o apoio do pai e da mãe. É o que mais tem, né? Talvez isso seja o reflexo de muita coisa que a gente está vendo aí na sociedade. Faltou ali a presença, faltou a ajuda emocional, faltou ali o estar juntos, a acompanhar, porque aquilo que é dos pais fazer, você pode passar para os avós, você pode pedir para os tios ajudar, mas ninguém substitui. Não.
A tarefa, a responsabilidade do pai e da mãe, ninguém substitui. Ninguém. E assim, o amor é único, né? É único. Então, quando não tem essa atenção adequada, quando não tem esse acompanhamento adequado, como eu disse, que começa a terceirizar, deixar para a escola, deixar para algum familiar cuidar, lá na frente vem a conta. Vem. Lá na frente a gente percebe que o prejuízo é muito grande e nem sempre dá para recuperar. Às vezes dá, mas nem sempre dá para recuperar. Então nós precisamos ficar muito ligados nisso aí. É verdade. Outro aspecto que nós vamos falar também, Cleide, muitos casais hoje, né, eles priorizam unicamente o sexo dentro da vida ali a dois, né, que é uma bênção também. É uma alegria muito grande, né, que tem o casal quando se dão bem nessa área. O sexo completa. Exatamente, né? Então, né, e aí? Então, o sexo ele completa o casamento, porque um casamento também sem sexo vira uma amizade. Não, vira. Né? Então, o sexo ele completa sim o casamento, ele é necessário, é bênção de Deus. Dentro do casamento não é pecado, é bênção. É bênção. Mas o casamento não pode viver em função do sexo. O sexo é um complemento para essa união, né? É um complemento, faz parte sim. Mas ele não pode, o casamento não pode girar, não pode ser consolidado em cima dessa área. Por quê? Porque é secundário. O sexo é bom, o sexo faz bem para o casamento, todo casamento precisa, mas é secundário. Deus está acima disso. Deus está acima do sexo. Por quê? Porque em muitos casamentos, quando vem, por exemplo, a doença, quando vem por algum motivo, um dos cônjuges, ele é privado do sexo, ou não consegue, ou por algum outro motivo, e aí? E aí? Eu ia perguntar, né? Mas você já falou. Então, outro ponto aqui. Muitos casais, né, hoje vivem, né, assim, a prioridade deles são viagens, né? É viajar, é conhecer o exterior, é sair e tal, mas muitas vezes, né, é problema, porque não é a vida prazerosa dentro de um casamento, ela não pode depender de viagens, né? De estar ali a mulher, porque muitas vezes olha mais para o lado feminino, né? A mulher, ela tem que estar ali toda malhada, toda bonita, não pode ter nenhuma bainha sobrando, né? Então, isso aí, Cleide, vamos lá. Então, nós precisamos sim, né, procurar o máximo, ter uma vida saudável. O casal precisa ter tempo, sim, para viajar, para estar junto, para sair da rotina. Faz bem, traz um renovo, né, para o casamento. Isso é muito bom, é importante e eu acho necessário. Agora, nós precisamos entender que o casamento, ele é muito mais do que isso. Ele vai além. Vai muito além, porque nós mulheres, nós não conseguimos ficar só bonitinha, né? Sempre ali dentro dos padrões que o mundo aí requer. Não, o homem também, a nossa idade, a idade chega. E se eu, de repente, começar a ter uma barriguinha, acabou, meu marido perde o interesse por mim? Não pode. Não pode ser assim, né? Tem casamento que vive no ritmo da academia, da alimentação saudável. Tudo bem, nada contra. Eu confesso que eu preciso melhorar, né, nessa parte, mas o amor, ele é maior.
E a prioridade do nosso casamento, ela ainda está acima. Isso não é errado, não, mas ela não é tudo. Não é primordial isso no casamento. Não é. Até porque, Cleide, claro, tudo é muito bom. Se nós conseguirmos conciliar tudo isso que nós falamos, né, para uma vida abençoada, um casamento prazeroso, de alegria, de paz, harmonia, isso é muito bom. Mas olha só, e Deus? E Deus? Ele faz parte das nossas prioridades no casamento? Às vezes nós buscamos, né, em muitas coisas, como você deu exemplo, de diversão, de viagem, uma vida saudável, da sexualidade, da vida dos filhos, das finanças. Tudo isso compõe, tudo isso é bênção para o casamento. Mas Deus, ele precisa ser o centro. O alicerce do casamento, as bases do casamento precisa ser Deus, precisa ser o Espírito Santo. Por quê? Porque quando alguma dessas áreas falhar, nós vamos segurar em quê? Em que o nosso casamento vai estar estabelecido? Porque isso aí tudo pode falhar. Aí você pode perguntar, mas como? E os filhos? Não existe nada mais sagrado do que os filhos. Nada. Mas os filhos também podem falhar. Às vezes nós projetamos nos filhos e eles não correspondem às nossas expectativas. E aí? E aí? Então Deus precisa ser a base. Nós precisamos colocar o Senhor no centro, porque quando alguma dessas áreas, ou os filhos, ou as finanças, ou a sexualidade, ela não estiver bem, nós temos ali um alicerce, nós temos uma base que vai nos manter juntos para passar por essa dificuldade, para sobreviver ao caos que muitas vezes entra no casamento. E quando, Cleide, nós temos Deus como base do nosso casamento, o que acontece? O esposo ou a esposa, né, busca sempre o interesse do outro, né? E aí isso faz parte. Só quando acontece isso, como você disse, vem os problemas, vem as lutas, dificuldades. Se nós estivermos Deus, né, como alicerce do nosso casamento, como base, tudo fica tão fácil. Por quê? Porque quando nós temos Ele no centro, né, estamos vivendo ali o centro da vontade de Deus dentro do nosso casamento, nós não buscamos a nossa vontade, o nosso interesse, né? Nós procuramos fazer aquilo que realmente Deus deixou como ensinamento para nós, que nós temos aqui, tem uma passagem bíblica que Jesus falou dos dois fundamentos, da casa que é construída na rocha e da casa que é construída na areia, né? Vem os problemas, vem tanto na casa que é construída na areia quanto da rocha, mas aqui vai sobreviver aos vendavais, à tempestade, é aquela que é construída na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Amém. Com certeza, né? E infelizmente, Cleide, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas nós ainda temos aqui, olha, o que podemos dizer da frase, é melhor ser feliz do que ter razão? Essa frase, meu Deixa Deus. aí agora, né? Gostei dessa frase, Cleide. Deixa aí já, né? Nós já estamos chegando já no final do nosso programa. Você vai deixar aí um conselho, né? Uma dica para essas mulheres quanto esse último tópico aqui. O que podemos dizer da frase? É melhor ser feliz do que ter razão? Bom, eu tenho que dizer de experiência própria. É muito melhor ser feliz. Nem sempre a gente tem razão. E mesmo que a gente tenha razão, né? É melhor ser feliz. Abre mão da sua razão, renuncie,
É melhor estar bem, estar juntos, né? É melhor, muito melhor ser feliz. Às vezes eu tenho razão agora, né? Mas o meu companheiro, o meu esposo, vai que está uma situação de deixa ele ter razão, deixa ele ter razão. Seja feliz e no momento certo ele vai entender. Ela tinha razão, mas foi sábia, né? Então eu particularmente acredito que ser feliz é bem melhor do que ter razão. Com certeza. Gostei muito dessa frase. Então fica aí, Cleide, quero te agradecer pela participação no programa de hoje. Muito obrigada, né? Que Deus esteja abençoando você e o seu casamento como tem abençoado, né? Amém. É muito bom falar de casamento, né? Obrigada pelo convite, estar aqui mais uma vez. Foi muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Amém. Eu deixo aí um beijo no coração de todas as mulheres que nos assistem e até o próximo programa Mulheres de Visão. E deixa aí os seus comentários, tá bom? Deixa aí, se você tiver alguma dúvida, deixa aí que no próximo programa nós vamos estar respondendo para você. Beijo no coração de todas.